dia! Que bom estarmos aqui reunidos para o nosso Café com Fé. Tempo de celebrar a Jesus, o Senhor da nossa vida. Tempo especial de oração por missões. E nós louvamos a Deus pelos 2.400 missionários da Junta de Missões Mundiais que estão espalhados, desenvolvendo projetos dos mais variados em campos diferentes. Existem alguns que estão em lugares sem perseguição religiosa, existem outros missionários que estão em lugares de perseguição religiosa, mas todos eles movidos pelo amor do Pai para cumprir a missão. Então, hoje é tempo de orar pelos missionários, por suas vidas, para que Deus lhes dê recursos humanos, financeiros e, sobretudo, espirituais, para que possam cumprir a missão. Que Deus os sustente, a vida emocional, a vida física, que o Senhor os ajude, né, para que não haja enfermidades, aqueles que estão em ambientes de guerra, que sejam protegidos pelas mãos do Senhor, que os anjos do Senhor estejam acampados em redor dos nossos missionários. Estamos lendo o livro de Provérbios, capítulo 6, e hoje nós vamos ler os versos 28 e 29, diz assim: Ou andará sobre as brasas, sem que se queimem os seus pés. Assim será o que entrar a mulher do seu próximo. Não ficará inocente quem a tocar. Você que tem acompanhado o Café com Fé, sabe que nós estamos compartilhando desse texto da Palavra de Deus que nos traz alguns avisos, alguns alertas sobre o perigo da infidelidade conjugal. E a Palavra de Deus faz uma pergunta retórica nesse verso de número 28, quando diz assim: Ou andará sobre brasas os que se sem que se queimam os seus pés. Isto é, será que é possível você andar em cima das brasas e não queimar os seus pés? Seria isso uma coisa natural? Seria isso possível? O que é natural é que quem coloca os pés sobre as brasas se queimem. Então, não é natural que uma pessoa viva a experiência da infidelidade conjugal e fique tudo bem. Ainda que a gente, no ambiente da nossa sociedade, a infidelidade conjugal tem sido tratada como coisa comum e a cada dia que passa, o conceito de relacionamento exclusivo, ele vai se tornando cada vez mais desgastado dentro da sociedade. Nós precisamos lembrar que esse sempre foi o propósito do Senhor. Quando Deus criou a família, Deus criou apenas duas pessoas, porque na matemática de Deus, um homem é suficiente para atender a todas as necessidades de uma mulher, e uma mulher é suficiente para atender a todas as necessidades de um homem. Essa relação de exclusividade é um princípio da criação. E desde o livro de Gênesis, no primeiro momento, esse é o princípio estabelecido por Deus. Algumas pessoas dizem assim: mas algumas pessoas da Bíblia tinham várias mulheres, tal. O princípio lá do livro de Gênesis é 1 para 1. Esse é o princípio. Esse é o propósito de Deus. A família foi criada por Deus desse jeito, 1 para 1. Porque, como eu disse, na matemática de Deus, 1 para 1 é suficiente. Por isso, a palavra de Deus diz que se a gente colocar os nossos pés sobre as brasas, a gente vai se queimar. Vai queimar o relacionamento, vai queimar o casamento, vai queimar a sua moral, vai queimar a sua credibilidade, vai queimar a sua autoridade espiritual. É impossível que alguém coloque os pés sobre as brasas e continue ileso. Se você
não pretende passar pela experiência do desgaste, você precisa manter distância. Se a brasa está ali, fique longe. Se a mulher adúltera está ali, fique longe. Se a prostituta tentou te seduzir, fique longe. Não se deixe envolver, porque se você colocar os seus pés, você vai se queimar, diz a palavra de Deus. E o texto deixa bem claro no verso 29, dizendo assim, ó, assim será o que entrar na mulher do teu próximo. Não ficará inocente quem a tocar. Quando a palavra de Deus diz, lá no livro de Êxodo, no estabelecimento dos mandamentos, não é, no capítulo 20, sobre a necessidade da gente não cobiçar, a Bíblia diz assim, olha, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o servo, nem a serva, nem boi, nem jumento, nem coisa alguma do teu próximo, mas o texto vai deixar bem claro que a mulher do teu próximo, ela é do teu próximo, ela não é tua. Então, você precisa respeitar esse limite e não cobiçar, e diz o texto da palavra de Deus, não se relacionar com ela. Porque quem faz isso não ficará inocente, diz a palavra de Deus. A gente tem vivido um tempo muito difícil nessa questão da família e na questão da moralidade mesmo. Um tempo em que as pessoas acham que pode fazer as coisas e depois está tudo bem, está tudo certo. Não está tudo certo. A palavra de Deus diz que Deus não terá por inocente aquele que se deixa levar pelo caminho da infidelidade conjugal. Porque o propósito do Senhor é que haja um relacionamento de exclusividade. Então, você é marido de uma só mulher. Você é esposa de um só homem. E todo relacionamento deve ser estabelecido nesse compromisso de exclusividade. Esta é a recomendação da palavra de Deus para minha família, para a sua família. E é isso que nós devemos levar em consideração. E esse deve ser o nosso compromisso permanente. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer pela tua palavra. Tu sabes, ó Deus, que estamos vivendo um tempo muito difícil, um tempo em que os valores da tua palavra têm sido questionados, os princípios da vida familiar têm sido deixados de lado, a infidelidade conjugal tem sido uma desgraça na nossa sociedade. E, infelizmente, as pessoas passaram a admitir um relacionamento aberto, onde marido e mulher tendem a relacionar-se com outras pessoas livremente, como se isso fosse uma coisa normal. Mas olhando para a tua palavra é tão clara, e nós oramos, ó Deus, para que a gente tenha essa sensibilidade de não nos deixar levar pela realidade desse mundo perdido. Tua palavra diz que quem quer ser amigo do mundo constitui-se inimigo do Senhor. E nós queremos te pedir, ó Deus, que sejam os princípios da tua palavra que normalizem nosso comportamento. Ajuda-nos nisso, abençoa-nos nisso. E que, ó Deus, essa relação de exclusividade possa gerar um coração suave, alegre, e que marido e mulher, famílias no teu altar, possam desfrutar desse relacionamento exclusivo. Nós oramos em nome de Jesus. Pedimos também, ó Deus, nesse momento pelos nossos missionários. Cuida, Senhor Deus, da saúde física, emocional. Cuide, Senhor Deus,
para que a saudade do Brasil, a saudade da família, a saudade da igreja não venha impedi-los de cumprir a missão. Sustenta-os, ó Deus, com a tua graça e com a tua bondade, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos tomar um café?